Bem-vindo, Plínio. Plínio estava nos contando, né? Bom dia, Ana. Bom dia, Ivan. Bom dia, Zenha. Tarcísio falou, né, Plínio, sobre essa questão, né? Ontem, temos muitas... Nas palavras do Tarcísio, temos pessoas muito simples, que não sabiam exatamente o que estavam fazendo, sendo apenadas de forma muito dura. A gente entende que esse projeto é importante, vamos conversar. Ele estava falando do que exatamente? Do projeto da anistia. Do projeto da anistia para os presos de 8 de janeiro, né? Foi que são as pessoas muito simples que estão sendo apenadas de forma muito dura. Trazer esse comentário do Plínio, depois a Zenha, Ivan e Plínio, quero trazer uns comentários do chat, porque teve uma chuva de comentários, enquanto rolava a reportagem feita pelo Azenha. Eu acho interessante, ontem, na hora que eu vi o vídeo do Azenha, né, eu fiquei muito impressionado, e apesar da gente já saber muitas dessas coisas, mas principalmente com o depoimento dessa senhorinha aí no final, né? Você vê que o Tarcísio Gomes de Freitas, é uma das pessoas muito simples que continuam sendo manipuladas por mentiras, por fake news, para ir até a Paulista defender um PL da anistia que nada tem a ver com o 8 de janeiro. Tem a ver com o canalha, com o criminoso que estava lá em cima, que incitou justamente essas pessoas que hoje estão na cadeia. Eu acho que é de uma desumanidade tão grande o que o bolsonarismo, o que a ultradireita faz com essas pessoas, porque as pessoas, uma senhorinha dessa que está no fim da vida, aí está na linha final da vida, né? Essas pessoas, geralmente, elas poderiam estar com a família, poderiam estar sendo acolhidas em projetos muito legais que tem, por exemplo, no SESC, né, para a terceira idade, mas não, fica o dia inteiro no celular enlouquecendo com uma enxurrada de mentiras que causam pânico, que causam terror nessas pessoas. Essa extrema-direita de Tarcísio, que fala isso, de Bolsonaro, desses pastores midiáticos, que pegam essas pessoas e manipulam de uma forma que faz essas pessoas adoecerem, faz essas pessoas serem presas, faz essas pessoas morrerem e matarem por causa disso, né? Empregar extermínio. Gente, é de uma crueldade, é de uma desumanidade isso, né? Daí vem o Tarcísio depois falar que tem pessoas muito simples que não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Por que elas não sabiam exatamente o que elas estavam fazendo? Por causa de pessoas igual o Tarcísio, igual o Bolsonaro, igual o Eduardo Bolsonaro, que mentem compulsivamente para usar essas pessoas como massa de manobra política eleitoral. Olha, gente, é uma coisa de cortar o coração, né? Eu imagino como é que está a família dessa pessoa vendo essa pessoa dessa forma, né? Porque acaba sendo, né, virando chacota. Agora, e eu fiquei impressionado, viu, Zenha? Foi até uma conversa que a gente teve ontem que eu perguntei, mas tinha só a classe média branca lá? Não, né? E realmente nesse vídeo você mostra, são pessoas simples, cara. São pipoqueiros, são vendedores de sorvete, são pessoas que sofrem na periferia e que acreditam piamente no que elas veem nas redes sociais. O Tarcísio, o Bolsonaro e toda essa horda que se juntou são cruéis, são desumanos em fazer isso com as pessoas. Eles acabaram com as famílias, em princípio, tentaram acabar com as famílias, criando essa cisão, criando através dessas mentiras. E agora eu pego pessoas que nem essa senhorinha e adoecem essas pessoas, né? Porque essa mulher é uma pessoa que está doente, ela precisa de tratamento, né? Eu acho que o nível de manipulação é inacreditável e a gente deve apontar o dedo não para essas pessoas aí que eu mostrei no vídeo, mas para os responsáveis pelas mentiras, pela máquina, que são esses que vão a julgamento. Os caras não merecem anistia, como você disse, sabe? São criminosos num âmbito da informação, sabe? Desinformação mata. Não, é incrível, gente.
e vem pedir anistia. Anistia. Essas pessoas têm que ser presas e têm que ser retiradas do celular delas. Não pode ter contato com a sociedade. Porque isso aí é igual um vírus, cara. É um vírus que você coloca na sociedade e vai se propagando, vai adoecendo centenas, milhares de pessoas que depois vão servir de bucha de canhão quando esses criminosos querem golpe, querem continuar no poder para favorecer quem? A burguesia, sistema financeiro, entregar patrimônio público, acabar com Previdência, a reforma da Previdência. Eles já queriam acabar com a reforma da Previdência, eles fizeram uma reforma para acabar com o sistema de aposentadoria. É cruel demais, gente. Ô, Plínio, eu coloquei na tela o rapaz que tocou o Lula lá, ele se identificou e a gente, inclusive, retifiquei, vou pedir daqui a pouco que você recoloque a matéria dele nas redes sociais, porque agora tem o nome dele, o Davi, e veja bem o que você estava dizendo. O Davi, eu não vi, mas eu vi de relance. Ele tomou a gente chamava de trançapé, uma rasteira e um chute, porque estava tocando uma música de um bolsonarista que está nessa vibe. O cara que bateu nele, no Davi, está nessa mesma vibe violenta, porque o bolsonarismo não é isso que eles dizem, tá? O Davi estava tocando lá, você pode... Agora, ele tomou uma rasteira e um pontapé. Poderia ter acertado a cabeça dele lá na manifestação. Ou seja, o grau de envolvimento no bolsonarismo, ele pode chegar fácil. Eu fui cercado por 5 ou 6 bolsonaristas que acreditavam que eu conhecia o Davi. Ah, você está armando com ele? E eu fiquei com medo, Plínio. Eu sou repórter de muitos, muitos anos. Fiquei com medo deles tomarem minha câmera. Eu vazei. Você cobriu guerra, Zenha. Você cobriu guerra. Eu fui para frente de 4 policiais militares para falar, não, minha câmera não vão tomar. E depois vazei, porque eles ficam de tal forma e com uma fake news. Ah, você conhece o Davi? Eu falei, eu não conheço, eu estou vendo esse moço pela primeira vez na minha vida. E era fato, nunca vi falar dele. Ele que entrou em contato comigo, o Davi, no Instagram agora para dizer, não, ó, eu quero me identificar, eu sou fulano de tal. Então, para você dar uma noção de como esse pessoal viaja para fora da realidade com risco do tio França, entendeu? Risco perigoso do tio França. Exato. Deixa eu trazer alguns comentários, gente, do chat, pode? Aqui um pouquinho. A Flávia Coelho disse, quem adoece a mente dessas pessoas são as igrejas pentecostais. A Laís Dal falou, enquanto isso, na Terra plana, todo mundo aqui no chat falando que parecia assim, totalmente um universo paralelo, né? Haroldo Henrique, parabéns a Zenha, guerreiro. Isadora Gonçalves, é histeria coletiva, só pode. Rejane Guerreiro também trouxe a opinião dela, não foi golpe, foi fascismo, é tudo a mesma coisa, intolerante aos diversos. A Anne Raquel falou, gente do céu, já não sei mais o que comentar, lamentável, triste, olha o crime que o Bolsonaro e sua trupe fez ao país. Psicólogo André, gente, é muito sério isso, devemos investir em pesquisas acadêmicas sobre o advento do adoecimento psíquico em massa, chamado patriotários, falando aí desse elemento de dissociação, né, psíquica, que a gente acaba fica procurando onde que se perdeu ali a razoabilidade. A Janaína também falou que horror, assustadora a lavagem cerebral. José Luiz Menezes, a situação está pior do que eu achava, que gente sem noção. Aqui o José Ramos, ele tem uma parte que a Zenha pergunta, né, se o Bolsonaro for preso, o que vai acontecer? Aí ele fala, se o Bolsonaro for preso, o Brasil para. 3 dias de churrasco, aqui na opinião dele. Teve gente que riu, né, que a Flávia Coelho, eles têm um código-fonte, porque ele falou que o Eduardo Bolsonaro tem um código-fonte lá nos Estados Unidos. A Lucinda falou, não sei se chora ou ri, quanta ignorância e alienação. A Rejane Guerreiro, de novo, já trouxe ela, vive um mundo paralelo. Adriana, tá mais confuso que aquela série Dark. Isso aqui foi naquela hora da senhorinha tentando explicar a teoria dos sósias e tudo mais.
E aqui muita gente pedindo cortes. Bom dia, gente. Gostaria de ver essa reportagem do Azenha novamente. Tem o link, por favor? Gente, vocês vão ver a reportagem no YouTube da revista Fórum, porque leva um tempo para subir. Como eu sei que leva um tempo, porque tem que fazer a capa e tal, eu coloquei nas minhas redes sociais, quem quiser ver agora, mas quem quiser ver mais tarde, eu sugiro ver lá no link da Fórum, tá? Vai ser publicado pelo Gui daqui a pouco, aí vai ficar lá exposto para quem quiser ver. A Lígia falou que precisa mandar para os amigos que a chamam de mentirosa quando conta. Então, ela precisa mandar esse vídeo. A Michelle falou que ficou triste. Fiquei triste, sabe? Pessoa simples, a gente fica triste mesmo. Às vezes a gente na situação, mas o predomínio aqui é de um sentimento de tristeza mesmo com essa situação. Né? O meu é de tristeza, eu digo para vocês. Eu fico chateado. E terminar aqui com a Anne Raquel, excelente trabalho do Azenha, muito bom. Agora, e olha, Azenha, eu arrisco a dizer que hoje não existe no Brasil uma família que não tem uma pessoa tenha adoecido com essa loucura, né? Esse crime de Bolsonaro e sua turma, viu? Por isso que isso reflete tanto na gente, né? Eu só acho que é importante dizer, né, que, claro, Bolsonaro e sua trupe são os maiores responsáveis por esse adoecimento coletivo, por esse descolamento da realidade, mas a gente tem que considerar também que isso é um processo cujas raízes não nasceram agora, né? As raízes disso vêm também de uma campanha sistemática antipetista feita pela mídia tradicional há anos, há décadas no Brasil, né? Há décadas a mídia tradicional trabalha com esse ódio, essa aversão ao PT, ao Lula, etc. E aí isso foi formando um caldo cultural aos poucos no Brasil que encontrou seu ápice, né, com a ascensão do bolsonarismo dentro das igrejas evangélicas também. Então, a gente tem que considerar que tem várias frentes esse processo. A demonização do PT por parte da mídia tradicional, que hoje se diz atacada pelo Bolsonaro, mas que foi quem abriu as portas do inferno, né? A gente tem o domínio da igreja evangélica nas camadas mais populares que né, reproduzem esse discurso absurdo, né, para essas pessoas. A gente tem a atuação das milícias digitais do gabinete do ódio, que aí, somado ao ódio, a aversão ao PT, que a mídia incutiu nas pessoas lá atrás, passam a ter aversão à própria imprensa, né, com o gabinete do ódio, que aí caem nessas teorias fantasiosas e tudo mais. E aí a gente tem que considerar também os financiadores, né? Quem financia os disparos de mensagens de fake news, os donos de big techs que permitem que esse tipo de discurso se prolifere sem nenhum tipo de limite, e aqueles que financiam o ônibus, que financiam o acampamento, que financiam o transporte para esse tipo de passeio macabro. Né? Passeio macabro para mim isso aí, sabe? Então, não é isolado. Bolsonaro é responsável por esse adoecimento? Mas há outros responsáveis no Brasil por isso que vieram antes do Bolsonaro.